Boa noite, Nena. Boa noite, todas as pessoas amigas. Essa pergunta é primordial. Estamos escutando as crianças como deveríamos? Estamos escutando pouco as crianças, pensando no que deveria ser e no que pode ser. Eu sou muito próximo do projeto da Casa das Rosas, do Sementes do Amanhã, por causa da Kátia. A Kátia está lá com a Isa, com a Marli, com a outra Isabel, e com as outras pessoas, e com as crianças, e eu sou companheiro de viagem, porque todos os dias eu escuto os relatos muito intensos, os relatos das histórias vividas, dos descobrimentos, das iluminações e das escutas, da bonita experiência de escuta que elas têm feito com as crianças. De um modo geral, nós precisamos, como sociedade, Nena, melhorar muito nossa escuta. E quando a gente melhora, a gente também amplia a nossa vida, amplia a nossa humanidade. Acho que toda a gente amiga sabe disso. Cada um de nós, como ser humano, precisa ampliar sua humanidade. Nunca nascemos acabados e nunca estamos inteiramente acabados a vida inteira. A escuta é um dos modos de ampliar a vida. Nós precisamos disso. Eu estava pensando num poeminha do Drummond enquanto eu esperava aqui para falar, sabe? Estava pensando naquele poeminha Canção Amiga. De vez em quando eu falo sobre ele, em que o Drummond diz assim: minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Vocês se lembram disso? Essa ideia de que todas as vidas pertencem umas às outras. O que acontece com uma criança também acontece a nós, a todos nós. Nós somos todos responsáveis pelo cuidado com a vida. E aí, no final desse poema, que se chama Canção Amiga, ele diz: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu sempre relaciono isso com o projeto da Casa das Rosas, com o Sementes do Amanhã, com o trabalho da BVH. Acordar os homens, acordar os adultos, as pessoas adultas, acordar para a vida, acordar para a necessidade vital de convívio humanizador. E, ao mesmo tempo, acolher as crianças, adormecer as crianças, que elas possam dormir, que elas possam se sentir em casa, se sentir queridas, respeitadas, bem cuidadas, como vocês fazem e como eu passei desde o começo a admirar tanto. Eu queria lembrar uma coisa que acho que todos nós sabemos, mas precisa ser sempre reiterada. A escuta é essencial para a condição humana. Sem escuta, e sem escuta genuína, verdadeira, não há diálogo. E se não houver diálogo, não há encontro humano. Só há encontro humano quando há diálogo, quando há escuta. E quando as pessoas, os sujeitos humanos, podem se expressar e podem também escutar a expressão do outro. É assim que o sujeito humano floresce. Todos nós sabemos disso, mas precisamos nos relembrar sempre disso. Os sujeitos humanos se formam e se florescem e se desenvolvem no encontro e no convívio com outros seres humanos. Sem escuta, não haveria nada disso. Nós estamos em tempos muito difíceis. Não vamos precisar ficar falando de novo das grandes dificuldades e dos grandes desafios do nosso tempo. Mas a escuta é especialmente essencial e demasiadamente urgente no nosso tempo. Eu estava me lembrando também, quando a gente está esperando a fala, a gente fica sendo visitado por memórias, cenas, acontecimentos. Eu estava me lembrando de uma cena num cruzamento, num semáforo, numa cidade aqui da região de Campinas. Eu ia toda semana, 3 vezes por semana, para dar aula numa escola, e nesse semáforo tinha uma senhora que vendia umas balinhas, uma senhora já com idade razoavelmente avançada. E eu conversava sempre com ela. A gente tinha esse ciclo, né? A gente se encontrava 3 vezes por semana. E num dos dias eu estava atrás do carro,
que estava rente do semáforo. Ela foi falar com eles e eles permaneceram imóveis. Ela falou, gesticulou, chamou atenção e eles permaneceram completamente imóveis. Ela veio, ela veio para mim e disse: "O senhor está vendo? Eles pensam que eu não existo. Eles pensam que eu sou invisível." Isso virou para mim um símbolo. Isso virou para mim uma grande metáfora da desumanidade. A escuta é exatamente o avesso disso. Reconhecer que o outro existe, que ele é uma pessoa humana, que ele não pode ser tratado como invisível, que ele tem o que dizer, que ele precisa ser escutado e que nós podemos nos encontrar e, de algum modo, compartilhar a vida, apesar de tudo. Me lembrei também de um outro fato da minha cidadezinha natal, Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba. A Kátia se tornou cachoeirense. Eu nasci lá, vivi lá até uns 20 anos, depois nós voltamos, vivíamos metade lá, metade em Campinas. Nós estávamos andando um dia pela rua, e uma professora que nós conhecemos há muito tempo veio nos contar um caso. Ela disse que precisava contar um caso para nós que a gente escutaria. E ela disse que estava na casa dela, os filhos estavam lá, eles iam fazer um churrasco. E aí uma pessoa, moradora de rua, de outra cidade, passando por Cachoeira, bateu na porta e pediu comida para ela. E ela falou: "Ó, meus filhos estão começando um churrasco, daqui a pouquinho eu trago para o senhor. Mas antes de qualquer coisa, como é que o senhor chama? Qual é o seu nome?" E disse que o homem ficou perplexo, porque há anos ele estava nas ruas e nunca ninguém havia perguntado o nome dele. Nenhuma pessoa. Primeira vez perguntaram o nome dele. E ele se emocionou muito, chorou muito. Ele queria até ir embora, não queria, disse que não precisava mais nem comer, porque tinha sido tratado com aquela humanidade. Esse é um exemplo que mostra muito para nós também como isso é necessidade vital de nós sermos reconhecidos, de nós termos memória, nós termos histórias. Muito mais ainda na infância. Imagine, se para os adultos é assim, imagine para as crianças. A criança precisa essencialmente da nossa escuta, do nosso afeto, do nosso acolhimento. A criança precisa das nossas referências. Isso é necessidade vital. Ela precisa sentir que nós estamos tratando com afeto a nossa relação com ela. Ela precisa sentir que nós estamos gostando dela. Não basta ser falado, não basta, importante demais isso. Não pode ser apenas falado, tem que ser sentido, para ser conhecimento vivo, para ser conhecimento vivido. Ela precisa sentir isso. E como é que ela sente isso? Pelos encontros, pelas palavras, pelos olhares, pelos movimentos todos do corpo. Kátia sempre me fala isso, a criança fala com o corpo inteiro. A criança sente o que nós estamos sentindo. A criança sente o nosso jeito. Então, é preciso um grande trabalho de aprimoramento, de autoconhecimento, de cultivo, da nossa capacidade de escuta, principalmente com criança, desde pequenininha, viu? A criança é pequenininha e já percebe a gente. A criança bem pequena já tem uma impressionante capacidade de sentir o outro. Hoje já se fala até da gravidez, né, da escuta da criança. Né? Antes, a gente sempre fala isso, né? Antes do nascimento, a gente já conversa com a criança e ela se lembra da voz, né? O resto da vida ela vai se lembrar desse som, desse ritmo, dessas palavras que fizeram companhia para ela. A criança precisa disso. E para nossa aventura pessoal de se aprimorar, de desenvolver nossa capacidade de escuta, que nos humaniza muito, que nos torna seres humanos muito mais humanizados, num tempo de muita desumanidade e num tempo também de muitos trabalhos bonitos que são feitos em toda parte como resistência para salvar a vida.
para salvar a humanidade, como o trabalho de vocês. Importante falar isso. Há alguns exercícios que nós precisamos fazer de escuta. Eu queria brevemente, nessas breves palavras, lembrar 2 regras de ouro. Uma regra de ouro de escuta, em geral e com criança também. Quando vamos escutar a criança, quando vamos dialogar, quando vamos escutar, é muito importante não estarmos com as respostas inteiramente prontas, com a nossa ideia inteiramente terminada, porque senão não há escuta. Senão, vocês conhecem bem, é aquela escuta aparente, em que a criança pode falar o que quiser, que você já continua com a ideia previamente estabelecida, previamente terminada. Essa é a primeira questão. Não estar com a ideia inteiramente pronta, terminada, com a questão fechada. Outra regra de ouro, que a gente às vezes faz muito, principalmente com criança. Por algum motivo, por alguma ansiedade, a gente termina a frase que a criança está falando. Antes que ela termine, a gente completa a frase dela. A gente, Kátia e eu, temos pedido seguidamente, vamos tentar não fazer isso. Isso tem um efeito devastador sobre a escuta. A pessoa precisa terminar a sua frase. Ela tem outras coisas para dizer. Ela tem mais coisas para dizer do que ela está conseguindo dizer. A gente não deveria substituir a voz dela. Não devemos colocar as nossas palavras na boca da criança, os nossos conceitos na boca da criança. Inclusive porque ela fala por metáforas, ela fala por histórias, ela fala por perguntas, ela fala por imagens em geral. E isso, muitas vezes, nos surpreende. A criança nos faz ver o que a gente muitas vezes não vê mais. Nós ensinamos as crianças, e isso é importantíssimo, mas também aprendemos com a criança. Principalmente a ver o que nós deixamos de ver. Porque todos fomos crianças, mas vamos esquecendo isso cada vez mais ao longo da vida. E é uma oportunidade de reaprender a ver, reaprender a escutar. Isso é muito, muito importante. Eu estava lembrando aqui também com a Kátia, as várias teorias de cuidado, as várias teorias terapêuticas. Há muitos caminhos de escuta, de cuidado, de terapia. Mas há muitas convergências também. Há muitos pontos em comum. Um dos pontos em comum é a importância da pessoa poder dizer a sua palavra, poder falar. Falar com palavra, falar com olhar, falar com gesto, falar com o corpo, falar com história, falar com pergunta, falar com objeto simbólico. Às vezes a criança fala para a gente com uma brincadeira livre. É muito importante que esse outro, especialmente a criança, possa manifestar a sua expressão. E a gente estava lembrando, recentemente, uns tempos atrás, a Kátia, a Marli, estavam vendo uma palestra sobre o trauma e logo no começo me chamou muita atenção quando elas me mostraram, quando a Kátia me mostrou, antes das duas terem inclusive digitado, o médico, o terapeuta dizia assim, que o que traumatiza as crianças não é que elas se machucaram, é que elas ficam sozinhas com a sua dor. Elas se sentem abandonadas em sua dor. Eu achei uma funda sabedoria isso. Se você não se sente sozinho com a sua dor, abandonado com a sua dor, você tem condições de suportar a dor. Você tem condições até de ir além da dor. E a criança precisa muito disso. De saber que ela pode ir além da dor, que ela é tratada com afeto, que a vida dela é importante. Uma pessoa que trate assim a criança muda já a vida dessa criança. Basta uma vez ela ser tratada como uma pessoa significativa, importante, querida, cuja existência faz muita diferença para nós. A criança precisa sentir isso. Isso nunca mais será esquecido. Isso nunca mais será arrancado da criança. Só mais uma lembrança eu queria.
Uma vez nós estávamos muito longe aqui de Campinas, Kátia e eu estávamos em Belém do Pará. É muito longe, né? Daqui a Belém, vocês sabem, são milhares de quilômetros. Era um encontro com professoras e professores da rede pública de Belém, um encontro promovido pelo Instituto Alana. E nós fomos. O Alana nos convidou, nós fomos. E teve um debate muito ardente, muito apaixonado, até apaixonado demais o debate. E aí uma professora, a veterana, a mais antiga professora presente, pediu a palavra e disse que ela precisava falar. E aí ela disse: eu fui uma criança de vida destroçada. Foi a palavra que ela usou. Isso aí nos tocou muito. Fui uma criança de vida destroçada, mas eu encontrei a minha professora. Ela disse que aos 7 anos teve uma professora. E ela disse: essa professora me ajudou a mudar a minha vida. E a pessoa que falou isso era professora já há mais de 35 anos, fazendo com as crianças lá das periferias de Belém o que a professora fez com ela quando estava com 7 anos. Isso vira uma referência. Essas referências são vivas, não são ideias abstratas, são ressonâncias, são reverberações que nunca mais deixarão de fazer parte da vida dessas crianças. É assim que eu penso sempre quando eu escuto a história de tantos nomes, de tantas crianças, de tanta coisa bonita e poética que eu escuto quando a Kátia vem me contar o trabalho dela, Kátia, da Marli, da Isa, da outra Isa, das outras pessoas. São histórias, inclusive, que a gente tem contado em muitos lugares. Acabamos de contar agora. No domingo tivemos um encontro com professores de muitas cidades. Foi em Jacareí, lá no Vale do Paraíba, e pudemos contar algumas histórias do projeto Sementes do Amanhã, do Casa das Rosas, da Bolsa de Valores Humanos. Esses projetos nos salvam a todos. Muito importante falar isso. O mundo não está condenado à destruição. Existe chance ainda do mundo não ser destruído. E trabalhos como esse são extremamente, vitalmente necessários. Boa noite, Mirna. Boa noite, Larissa, Marli, Isabela e todas as pessoas amigas. Agradecer também o convite. Para nós é uma alegria inteira, como eu gosto de falar, né? Estar aqui com vocês. E esse trabalho na Casa das Rosas é um trabalho muito especial, um trabalho que me inspira em todos os momentos da minha vida, não só como mãe, mas como avó, que já sou. E as crianças, é tudo isso que a Marli e a Isa falaram. E é interessante, Mirna, que você falou, né, como as crianças chegam. Em geral, elas chegam um pouco tímidas, quando elas começam a conhecer a Casa das Rosas, elas chegam um pouco tímidas, e aos poucos elas vão se soltando e elas vão percebendo e sentindo a casa como casa delas. Então é muito interessante a integração com que elas vão, a integração que elas vão tendo, né, no dia a dia. E elas mesmo lá, por exemplo, a gente tinha um quarto que tinha os brinquedinhos e tal, que elas gostavam muito, e tem uma cabana, e elas deram o nome de quarto do aconchego. Uma das crianças deu o nome de quarto do aconchego, de tanto que eles gostam daquele lugar, que eles se sentem mais aconchegados ainda. Então eles chegam primeiro com essa timidez e aos poucos eles vão se integrando e eles sentem parte da casa, mas isso não quer dizer que eles, por se sentir da casa, que eles se tornam, vamos dizer assim, de certa forma displicente. Não, eles ajudam a organizar todas as coisas que a gente faz. Isso é uma coisa que a gente traz com eles, né, essa questão do ritmo. Então a gente tenta organizar. Eles chegam, tiram o sapatinho, põem as meinhas, eles sabem onde pôr os sapatinhos, onde pegar as meinhas, depois onde devolver as meinhas. Então, assim, eles ajudam sempre a deixar
bem bonito, que é uma coisa que a gente cultiva, os espaços da Casa das Rosas. Tudo que a gente desarruma, a gente arruma. Desarruma entre aspas, né? Porque a gente vai fazer uma atividade X, então os materiais que ali, depois a gente junto vai arrumando esses materiais com eles. E eles gostam e acham bonito. Na hora do lanche, eles amam arrumar a mesa, deixar bonito, e vão e pegam florzinha. E eu não lembro se eu peguei algumas fotos, eu não lembro se tem uma foto do lanche, que é muito legal. Então, todos os espaços são cuidados por nós e por eles, junto. Então, isso aí traz essa escuta, que a gente diz que é uma escuta. Eu e o Severino temos dito, né, que não é uma escuta qualquer, né? Essa escuta da infância, ela é ciência e ela é arte. É ciência porque é conhecimento organizado, é um conhecimento reflexivo, e é arte porque é sensibilidade, é intuição, e a gente precisa disso, que a Marli falou dos olhares, né? A gente precisa estar atento para os olhares, para os nossos e para os deles, e para a relação nossa com eles, a relação entre eles, entre nós. Então é tudo uma coisa muito junta, e a gente só adquire isso com esse aprimoramento nosso, da nossa sensibilidade em relação a todas as crianças, em especial a essas crianças que de alguma forma tiveram algum trauma, né, perderam algum vínculo, ou estão com um vínculo nesse momento desnaturado ou desfigurado, estão tentando refazer algum vínculo, né, familiar. Então são situações muito delicadas, e a gente precisa ter isso em mente. E saber, lógico, né, tudo isso que a gente acredita que é saber quais são as características que essas crianças têm que nos ajudam, né? Esse pensar por imagens, pensar por histórias, pensar por símbolos, aquilo que o Severino falou. É impressionante como as crianças pegam uma coisinha para eles e aquilo é tudo, né? Então a gente precisa estar atento. Tem uma história que eu tenho contado em vários lugares, né, que a gente pede para eles escolherem uma corujinha que eu levo lá, que a gente chama de fifis, que são as corujinhas de pelúcia. E um dia tinha as corujinhas e tinha um conjunto dessas bolinhas. Eu até trouxe a bolinha aqui. Ai, peraí. Essa bolinha, tinham várias bolinhas de madeira num cestinho, e eu pedi para uma criança, né, para ela escolher uma fifi, achando que ele ia escolher a fifi de pelúcia. E ele escolheu uma dessas bolinhas e disse: hoje, tia Cátia, eu vou escolher essa que ainda não nasceu. E essas bolinhas estavam ali por acaso. E eu fiquei assim, se eu não tenho uma escuta atenta, porque ali ele ficou com a bolinha o tempo inteiro, que sempre fica uma fifi do lado deles para fazer atividade com eles e tal, e ele ficou o tempo inteiro com essa bolinha. Se eu não tenho essa escuta, eu posso falar: não, isso aí não é uma fifi, isso aí é uma bolinha de... né? Então, a gente precisa ter toda essa atenção para conseguir perceber que essa escuta envolve gestos, envolve a voz deles, a fala deles e também os silêncios. Porque em muitos momentos eles ficam brincando ali, nas brincadeiras livres também que a gente proporciona, e é importante esse olhar para as brincadeiras livres. Ah, que bom, ó, ela está colocando as fotos. Esse aí é uma experiência, essa do lado direito da tela, é uma experiência com um labirinto, né, uma reprodução do labirinto de Chartres, que eu trabalho um pouco a questão da ansiedade, né, porque isso ajuda eles a trabalhar um pouco a ansiedade deles, a ter mais paciência. Então tem todo um processo aí que eu faço com esse labirinto. Agora ali é a culinária, que é um trabalho lindo, que normalmente é impulsionado pela Marli, pela outra Isa, que é muito bonito, como as crianças no trabalho da culinária também elas vivenciam essa paciência com as coisas, de esperar algo acontecer e ao mesmo tempo uma experiência artística, né? Porque eles também criam, eles fazem nós já fizemos com eles, né? Os bolinhos, os biscoitinhos, os pãezinhos, mas eles também criam a partir da culinária, né? Então tem esse lado também. Então, eu estou falando meio rápido, gente, que eu estou preocupada com o tempo aí. Então, a importância desse brincar livre que traz para nós... Gatinha, pode seguir com o tempo. Você tem o tempo, a gente segue um pouquinho mais, que é muito importante a sua fala, a fala de cada um. Pode seguir, viu? Tá bom, obrigada.
Então, assim, a importância desse silêncio, né, que principalmente nas brincadeiras livres, a gente observa muitas vezes que eles querem brincar sozinhos, naquele espaço. Aquela foto que vocês viram de um bichinho, um bonequinho, um bichinho na cama, foi um dia que tinham 3 brincando, ó, e eles, ao final, eu vi que eles colocaram em cada quartinho da casinha que tem lá de madeira, eles colocaram um bonequinho dormindo e ao lado um bichinho. Então, olha que representação simbólica que tem aí. E eles ficaram brincando ali sozinhos e ao mesmo tempo os 3 dialogavam às vezes. Então, cada um tinha o seu espaço ali e ao mesmo tempo, de vez em quando, um conversava com o outro sobre o que estava acontecendo. Então, como é importante a gente deixar que eles vivenciem esse momento, porque com certeza eles estão elaborando simbolicamente muitas situações da sua própria história, da sua própria vida. Então, é importante a gente não achar que a escuta é só da voz, né? A gente escuta o corpo, escuta a voz, escuta os gestos, mas também os silêncios que as crianças necessitam também ter. E a gente cultiva isso lá na Casa das Rosas, né? Lá tem uma escada, né? Que sobe para o andar de cima, e aquela escada tem que subir devagarinho, e a Isa fez todo um trabalho que é a escada do silêncio, e é incrível que eles guardam, agora é a escada do silêncio, então ele vai e sobe devagarzinho, porque lá em cima tem os atendimentos individuais. Então tudo isso, todas as atividades, o máximo que a gente pode é cultivado com uma escuta sensível, né, uma escuta que acolhe, uma escuta que, se precisar também, em alguns momentos, ser firme, nós vamos ser firme. Por quê? Porque tem aquilo que a Marli falou, é uma autoridade amorosa, e eles acabam, né, compreendendo e aceitando e percebendo que aquilo é bom para eles. Tem mais alguma foto que a gente poderia colocar? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não sei se ela já colocou dentro do... Essa. Aí é dos bichinhos. Então aí dos trabalhos manuais, Isso aí é muito legal, como eles fazem. E aí, olha, eles colocando comidinha, né, lá no jardim para se aparecer. Eu acho que foi na época da Páscoa, aí se aparecesse o coelhinho. Não lembro muito bem isso aí. E aí, ó, o que a Marli falou, né? Eles que colocam esse centro nesse banquinho, que é o centro do círculo da história. Então, cada vez eles fazem diferente e fica muito lindo. A gente teria vários aqui para mostrar para vocês, mas como isso é importante para eles. Eles deixam bonito cada vez. Teve uma vez linda que eles quiseram que todas as fifis participassem da história, então eles puseram todas as fifis junto com a gente na roda para ouvir as histórias. Outro dia eles fizeram uma escada de sapatos, eles pegaram sapatos e fizeram uma escada. Então eles constroem várias coisas quando a gente possibilita que eles criem, que eles elaborem o conhecimento que eles têm. Então, eles percebem que eles são escutados. Não é só... Eles percebem e sentem que são escutados, como o Severino falou, né? Não adianta só a gente falar, mas eles precisam sentir. Catinha, a gente acaba de receber, inclusive, uma pergunta da Cleane Santos, que está acompanhando essa live. Ela acaba de perguntar, ó, como a escuta das crianças pode colaborar com a escola? Se for possível, trazer alguma colaboração. Agradeço. Liane, obrigada. E obrigada a todos que estão acompanhando a live. E aí eu peço aos especialistas, né? Quer falar, Severino? Como é isso? Pode falar. Não sei se você quiser falar. Bom, a pergunta é como a escuta pode colaborar com a escola? Sim. Eu fico pensando, assim, como que a escola... no ambiente escolar, né? Eu acho que como que o ambiente escolar pode ser para que essa escuta possa ser mais genuína, mais sensível. Não sei se eu entendi muito bem.
o que a Cleone, né? Cleane. De Jundiaí, a Cleone, agora sim, o Severino falou. Então, Cleone, eu sinto, né, que tudo isso que nós falamos em relação à escuta, ela cabe também na escola, né? O problema é que, às vezes, muitos profissionais que estão na escola acham que, por conta da dinâmica do dia a dia, né, da quantidade de alunos, talvez isso não possa acontecer. E nós achamos que não. Nós acreditamos mesmo que, independente da quantidade de alunos, se nós estivermos dispostos, né, nós profissionais da educação estivermos dispostos a aprimorar a nossa escuta, porque ela não a gente aparentemente pode parecer fácil, mas a gente sabe que não é. Existe um aprimoramento cotidiano nosso, existem alguns exercícios que contribuem para que a gente possa aprimorar essa nossa escuta, né, para que ela realmente esteja com aquilo que a gente falou, né? A escuta que é ciência e a arte ao mesmo tempo. Para que isso aconteça, é um aprimoramento constante. Eu e as meninas, a gente sempre conversa, porque isso é muito legal também, né? Porque como a gente trabalha em equipe, então sempre o olhar do outro nos ajuda. O olhar da outra profissional, nossa, Kátia, eu percebi tal coisa que às vezes eu não percebi, entendeu? Então, isso é muito importante também. E eu acho que tudo que a gente falou serve para a escola. Não sei se o Severino tem alguma... Só brevissimamente, eu queria acrescentar que as escolas precisam ter ambientes de conversa, de rodas, por exemplo, de conversa, e também ambientes de escuta. Inclusive, as aulas, a gente sempre fala isso, as aulas precisariam ter momentos de escuta. Isso é essencial. Uma aula não pode ser de um modo só, de um jeito só. A aula tem que ser múltipla, ela tem que ter algumas dimensões. Uma das dimensões é a da escuta, um momento específico de escutar as crianças. E aí vamos criando relações, vamos desenvolvendo maneiras de escuta. Mas é essencial que o trabalho, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, tenha também momentos singulares de escuta, para que a criança aprenda a falar, a ser escutada e também a escutar. A escuta é muito importante, porque é muito feliz para a criança quando ela vê a sua voz sendo escutada. E ela vai aprendendo também a felicidade que é aprender a ouvir a voz do outro. Então, um momento da aula precisa ser de escuta. A criança fala, as crianças falam, a gente escuta, as crianças escutam, como parte da organização do processo da aula. Isso vale, que nem a Kátia falou, vale para a escola inteira. Estou terminando, eu estive dias atrás em Jundiaí, vi o trabalho do SIMP, a Clê participa e foi a criadora também desse trabalho, foi a pioneira também, está lá desde que se montaram os primeiros trabalhos. Lá eu vi muitos espaços de escuta, muitos espaços de fala, de trabalho das crianças. É uma experiência assim muito já viva, a experiência que eu vi em Jundiaí. Porque eu sinto que a escuta, como você falou, um espaço singular, porque a escuta está o tempo todo, né? Mas tem que ter momentos também. E o profissional, o professor, o educador que estiver ali, se ele for um educador que escuta de forma genuína, é impressionante, gente, como a criança percebe isso. E ela aprende também a escutar. A gente vê o tempo todo isso, né? O exemplo que a Marli deu é um exemplo que os outros escutaram. A gente ficou, né? Ela falou, nós ficamos com receio, será que as crianças vão ouvir? E elas ouviram. E outro dia eu vivi também isso lá, de uma outra criança, uma menina que lia super bem, desculpa, o outro também quis ler, e ele não lia bem, e ela escutou tudo, deixou ele terminar, mesmo ele gaguejando, ele não lendo muito bem, ela escutou. Então eu acho que criar essa egrégora que a Marli falou, esse ambiente cuidador, contribui com que as crianças também reflitam, né, esse ambiente.
Eu acredito muito nisso. Como as aulas são dialógicas, principalmente com crianças, são dialógicas, né? Não são pura exposição, não podem ser. Tem escuta o tempo todo, mas também é bom ter momento singular de escuta. Isso aí educa todos nós. E não só educa, como nós podemos ser mais felizes. É possível ser mais feliz assim.